boa noite, bem-vindos aí. Nosso primeiro workshop, Negócio Mais Lucrativo do Mundo. Prazer estar aqui, uma experiência nova, depois de 20 anos aí trabalhando com programação, 15 anos empreendendo como gestor e fundador de alguns negócios digitais, eu resolvi encarar esse desafio aí de entrar para essa área de educação, no sentido de que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar o nosso país, né? A gente ficar reclamando de casa não adianta, e temos uma oportunidade enorme acontecendo hoje no mundo, com essa explosão da tecnologia, com a pandemia acelerou muito o processo de transformação digital de todos os negócios, então a demanda por desenvolvedores e demanda por sistemas e aplicações que resolvam problemas está cada vez maior, e no mundo inteiro as universidades, escolas não se conseguem formar profissionais à medida que o mercado está demandando. Foi muito abrupto isso tudo que aconteceu, e então acho que cada uma das empresas que puder, empresas de tecnologia, profissionais que puderem contribuir, puder ensinar uma pessoa a programar, já é um grande fato. Dentro aí de 4 anos, 2003, dentro de 3 anos, a gente vai ter um déficit aí de mais de 400 mil vagas para programador abertas no Brasil, aproximadamente 15 milhões de vagas abertas, segundo um paper do LinkedIn recente. E nos próximos 5 anos aí vão ser abertas e não tem gente. Então é urgente. A gente vê países que entraram nessa empreitada já há mais tempo, que entenderam isso, e basicamente foi a China e a Índia. Eles estão no processo de formação de programadores já sólido há bastante tempo. É muito comum a gente receber ofertas de trabalho aqui de empresas ou programadores freelance. Nós, empresas de tecnologia, recebemos contatos de indianos e de chineses há muito tempo, sabe? Então, agora a gente começa a correr atrás, mas ainda dá tempo, tá bom? Tem muito dinheiro na mesa, e a gente não está falando aqui só de formar gente para ser programador e trabalhar em outras empresas, não. Acredito muito que o ensino de programação, o estudo de programação, eu acredito, não, hoje eu tenho certeza, vou falar um pouco mais disso, transforma o jeito de pensar das pessoas, a criatividade e a capacidade empreendedora. Já dizia Steve Jobs, né? O que esse cara fala há anos, a gente cada vez mais comprova que tudo que ele fala de fato tem um fundamento de uma mente muito diferente. E ele sempre falava que se todas as pessoas desse país, né, quando ele falou essa frase nos Estados Unidos, todas as pessoas deveriam aprender a programar, porque isso ensina a gente a pensar. Se Steve Jobs falou, quem somos nós para discordar, né? Bom, vamos lá, pessoal. Estou aqui só dando nesse discurso aí para dar tempo para o pessoal chegar. 5 minutinhos já deu. Em respeito e comprometimento com quem chegou no horário, aí nós vamos começar. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, tá? Eu sou o Daniel Peron, eu sou desenvolvedor há 20 anos. Comecei a programar quando tudo isso aqui na internet ainda era mato. A internet era um luxo ainda. E não tinha quase nada para fazer na internet nessa época, há 20 anos atrás. E eu comecei no offline, programando softwares offline, desktop que a gente chama. E desde 2004 eu trabalho só com internet, com tecnologia para internet, desenvolvimento web. E em 2006 eu abri a Criasol, que é uma empresa de tecnologia, de negócios digitais, focada no desenvolvimento de soluções complexas, de alto nível, e que a gente sempre teve uma equipe muito foda, muito boa aqui na Criasol. A gente tem um nome muito respeitado no mercado pela qualidade e pela robustez das soluções que a gente desenvolve, tanto prestação de serviço como produtos próprios nossos. E nesses 15 anos, a gente completou 15 anos agora, no final de setembro, a gente sempre deu oportunidade para as pessoas. Sempre, sempre, sempre. Independente se era da área ou não, está a fim de aprender a programar, a gente deu oportunidade. E formamos muitos bons desenvolvedores para o mercado, que estão aí no mercado rodando há bastante tempo, são amigos hoje. E o que a gente fez? Nesse cenário que eu comecei falando, de falta de gente,
eu peguei o nosso processo de formação de desenvolvedores, que ocorre há muito tempo aqui dentro, e estou envelopando ele de uma forma que eu consiga fazer com escala, colocar na internet, abrir para que mais pessoas consigam e tenham contato, esse primeiro contato com a programação, para descobrir se faz sentido para ela ou se não faz. Então hoje é o primeiro dia dessa nova etapa, desse novo projeto meu, Daniel, enquanto educador, sempre quis ser professor. Estou bem feliz com isso e é o primeiro dia desse projeto que começa também para Criasol, pela Criasol, mas também visando a economia do nosso país, visando a formação de novas pessoas, visando também muito a questão das pessoas desempregadas. Não faz sentido nenhum para mim o país ter 14 milhões de desempregados e ter 150 mil vagas abertas para programador no Brasil hoje. Isso é uma realidade hoje. A gente está falando vagas aí de R$2.000 a R$20.000 de salário. Então esse é um processo que começou em outubro de 2019, esse projeto. A gente aqui, eu com a minha equipe aqui no Criasol, a gente está se adequando, porque o dia a dia está muito corrido, a demanda aumentou muito, pandemia, falta de gente, e agora, depois de 2 anos, a gente está colocando esse projeto no ar. E foi feito com muito carinho, num processo validado de aprendizado. E eu afirmo para todos vocês, você que nunca programou, você que é de outra área, não tem problema, programação é para você também. Programação é um idioma. Assim como você pode estudar francês, inglês, alemão, japonês, programação é o idioma das máquinas. Programação é para todo mundo, tá bom? Vou explicar então um pouco, antes da gente começar aqui, pôr a mão na massa. Hoje nós já vamos escrever código. Lembrando, quem estava no WhatsApp, quem não estava, o pessoal da minha equipe vai colocar o link do WhatsApp aí. Ju, coloca o link aí no grupo. No WhatsApp a gente tem mandado as informações e eu, durante os últimos dias, eu tenho orientado, pessoal, eu preciso de instalado na máquina um programa que se chama VS Code, V de vaca, S de sapo, Code, e a gente vai usar o navegador Google Chrome. Ele é muito importante como ferramenta de desenvolvedor e vocês vão entender por quê. Então, eu peço aí para quem está online aí e já instalou, dá um oi aí no chat falando assim, já instalei, manda um joinha para baixo, para quem não instalou, só para a gente entender como é que está e colocar todo mundo na mesma página, tá? Hoje eu vou dar uma introdução, falar um pouco sobre lógica de programação, que é a aula mais importante. A lógica de programação é a ciência, a técnica mais importante de qualquer habilidade que qualquer programador tem. Por quê? Você desenvolvendo a lógica, o raciocínio lógico computacional para desenvolvimento, não importa qual linguagem que você vai desenvolver, se vai ser linguagem offline, se vai ser para mobile, se vai ser para mainframes, para fazer site, qualquer coisa. Lógica é o que faz o desenvolvimento da mente de um programador, do raciocínio de um programador. Então, hoje é a aula mais importante, vocês vão ver que parece muito trivial, é muito trivial, mas é fundamental. Não existe nenhum algoritmo que não seja desenvolvido com base nesses conceitos que vão ser ensinados aqui hoje. São 3 dias, de workshop. Hoje a gente vai falar de lógica, amanhã a gente vai falar de HTML e CSS, que é o início do front-end, e não é linguagem de programação, mas é muito importante para a gente construir a estrutura para o último dia, na quinta-feira, onde nós vamos mexer com JavaScript mais hardcore. Nós vamos fazer uma aplicação super legal, que vocês vão achar super divertido, simples de fazer, e vocês vão até mostrar para os outros, porque é bem legal e vai dar para ter uma interação com as pessoas que vocês quiserem mostrar, tá? Mais uma última coisa, no grupo do WhatsApp tem um pessoal da minha equipe, são desenvolvedores, queridos desenvolvedores aqui da Criasol, o João e o Uras. Eles estão lá monitorando todas as conversas. Se alguém tiver alguma dificuldade, não rodou alguma aplicação, algum exemplo que a gente deu aqui, ou não funcionou o programa, dá o grito lá, fala, estou com problema, estou com dificuldade, Uras ou João me ajuda aqui. Prontamente eles vão entrar lá, vão chamar vocês no privado e vão te orientar. Porque programação é muito importante, na programação é muito importante. Desculpa, não era nem um pernilongo, era um helicóptero que passou aqui. A programação é muito importante a gente ter uma rede de apoio e a gente ter rede de relacionamento, porque a gente precisa de ajuda constantemente.
eu, com 20 anos de programação, até hoje, semanalmente, eu entro em contato com grandes amigos e parceiros da minha rede de apoio que me ajudam quando a gente agarra. Consumam esse suporte, tá? Os meninos estão aí para ajudar vocês. Dúvidas podem mandar tanto no WhatsApp quanto no grupo, no chat do YouTube aqui, tá bom? O pessoal da equipe está aqui ajudando e eles vão me passar. Eu estou tentando acompanhar aqui no celular, correndo o olho aqui e à medida que for possível eu vou responder, tá bom? Vamos lá. Última coisa importantíssima. Qual é o objetivo aqui? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, tá? Eu imagino que todos vocês que estão aqui tenham interesse, já viram uma oportunidade, ou tem alguma ideia fantástica, milionária para desenvolver alguma aplicação, ou está em transição de carreira, ou quer melhorar dentro do trabalho onde está, ou quer ficar mais inteligente, ou quer simplesmente entender como é que funciona esse negócio. E do lado de cá, qual que é o nosso objetivo? Nesses 3 dias eu vou dar uma noção básica, bem básica de lógica, bem básica de HTML, CSS e um pouco de JavaScript para a gente desenvolver uma aplicaçãozinha no final e para vocês sentirem e conseguirem avaliar. Isso é para mim? Não é para mim? Sabe, gostei, vou seguir, quero me aprofundar mais, não quero me aprofundar, achei difícil, é legal, mas eu tenho que jogar beach tênis, enfim, né? Cada um é cada um. Então, aproveitem ao máximo, que eu gostaria muito que no final vocês pudessem ter argumentos suficiente para concluir se é para vocês ou não. Eu acredito que é para todo mundo, mas que são escolhas e momentos de vida. No final, na quinta-feira, eu vou falar sobre o curso de formação de desenvolvedor, que a gente vai abrir uma turma. A princípio, a gente vai abrir uma turma bem pequena, como um projeto piloto, que é esse mesmo processo de formação que a gente executa aqui na Criasol há anos, e a gente já formou inúmeros desenvolvedores. Muitos deles, eu reafirmo, nunca tinham programado na vida. Em 2, 3 meses estavam programando. Tá? O próprio João e o Uras, que estão aí dando suporte, eles são testemunhas disso. Entraram aqui, começaram a estudar, entraram no processo e já estão voando, desenvolvendo para a gente projetos reais, o pau quebrando todo dia aqui na rotina do desenvolvedor mesmo. Tá bom? Tudo certo aí? Podemos começar? Dá um joinha aí. Escreve aí para mim de onde vocês são, qual cidade, só para a gente fazer um mapeamento aí. E vai chamando a galera aí no WhatsApp e tal, o povo que 250 pessoas do grupo do WhatsApp, deve estar todo mundo almoçando. Jantando, né? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Olha só. Eu tenho um e-book aqui, um material bem legal, tá? Que foi escrito com bastante carinho. O pessoal já validou todo esse e-book do meu primeiro programa. Nós vamos seguir ele em 3 dias. No último dia, eu vou enviar o PDF para vocês, para que vocês tenham esse material, possam fazer, refazer. Ele está bem mastigadinho, ele está bem detalhado, passo a passo, tá? E vai ser um material muito importante de suporte para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O negócio mais lucrativo do mundo. Por que esse workshop chama o negócio mais lucrativo do mundo? Bom, tem 2 semanas eu recebi um site com uma pesquisa feita por uma americana com um chinês, que fizeram um trabalho de doutorado estudando o comportamento cerebral de desenvolvedores para identificar possíveis diferenciais de desenvolvimento do cérebro. E o que eu sempre falei, sempre na teoria desconfiava, foi comprovado. Tá? Eu posso mandar esse paper para vocês, que quem trabalha com programação começa a desenvolver novas redes neurais no cérebro e consegue estimular áreas do cérebro importantíssimas a funcionarem simultaneamente, como, por exemplo, exercícios de memória, estudo de linguagem, resolução de problema, matemático, porque no pacote a gente faz o cérebro dá um choque e com isso o cérebro vai criando novas redes neurais. E
o cérebro de um desenvolvedor começa a funcionar de uma forma diferente das demais pessoas que não são da área. Por quê? Porque programar nada mais é do que resolver problema. Eu preciso resolver problema de uma área, de um cliente, de uma área que eu não conheço ainda, então eu tenho que aprender, exercitar minha criatividade, estimular meu cérebro para receber uma informação nova. Por exemplo, imagina o seguinte, se a gente for desenvolver uma aplicação de capilaridades da célula da soja para mutação genética. Muito específico. Se você tiver que desenvolver um sistema nessa área, você vai ter que entender o que é capilaridade da semente da soja para mutação genética. Então, isso estimula o seu cérebro, áreas, novidades, o cérebro vai ficando com mais referências criativas e, naturalmente, mais inteligente. E isso, no final das contas, resulta no quê? Na melhora na capacidade de resolver problemas, certo? Resolver problema, e aí não é só código, problema com o vizinho, problema hidráulico, problema com seu filho, problema na sua família, problema no banco, problema no cartório. O cérebro tende a achar soluções mais rápidas e enxergar mais soluções, porque o cérebro de um desenvolvedor ele é treinado para observar variáveis, quebrar uma situação em regras e combinados, são regras e verdades, e organizar qual é o fluxo correto para o coerente, né? Usando um princípio de ordem para resolver aquele problema. Então eu modularizo, vejo todas as variáveis, organizo, faço uma sequência e resolvo um problema. Tá? Basicamente é assim que funciona a gente resolver problemas. Primeiro eu tenho que resolver na minha cabeça para depois eu escrever o algoritmo. O algoritmo nada mais é do que a escrita daquilo que eu pensei. Tá? Então, como eu melhoro a minha capacidade de resolver problema, isso me torna mais criativo e mais empreendedor. Tá? Não existe nenhum negócio mais lucrativo no mundo do que resolver problema. Tanto que um dos pilares da inovação, da transformação digital qual a dor que eu resolvo? Eu tenho que identificar um problema e pensar soluções criativas para ela. Né? Por exemplo, vamos falar de coisas clichês. O Uber, qual que é o problema que o Uber resolveu? O problema do transporte. Transporte de pessoas, tá? Como que ele resolveu esse problema? Existia táxi, existia ônibus, existia metrô, né? Existia moto. Ele pensou uma nova solução de um problema que já existiam outras soluções. Sabe? Tá? Aí eu te falo, é uma curiosidade, o fundador do Uber, procura no Wikipedia, tem o dossiê de todos os CEOs dessas empresas. Do Uber, do Netflix, do Spotify, do Twitter, o Jeff Bezos da Amazon, o Elon Musk da Tesla, o Mark Zuckerberg, o Larry Page do Google, o Bill Gates, todos eles, sem exceção, sabiam programar, estudaram programação, e a maioria deles começou a escrever o próprio código do próprio programa. Por quê? Se eu tenho a mente, eu vejo um problema, eu penso uma solução, e eu tenho a habilidade de programar, pronto. Eu desenvolvo um protótipo e corro atrás de investimento. Por isso que chama o negócio mais lucrativo do mundo. Tá? Isso é um segredo que quem está entendendo isso, o potencial que dá estudar programação, a gente ainda está bebendo muita água limpa, muita água limpa. Uma hora vai regularizar, mas eu me arrisco a dizer que nos próximos 100 anos não vai faltar oportunidade para quem sabe programar, tanto para desenvolver soluções novas quanto para ir para o mercado, tá? Trabalhar para alguma empresa, prestar serviço para fora. Por isso, então, o workshop chama o negócio mais lucrativo do mundo, que é resolver problemas, tá bom? Ítalo, Saraiva, vai ficar gravado, tá ok? Vamos lá. Bom, a apresentação aqui, eu já falei um pouco de mim, minha experiência, mas eu vou passar para essa parte, isso não é relevante nesse momento. Quando vocês tiverem o e-book, vocês podem verificar isso, tá? Bom, um pouco disso que eu falei da programação como ferramenta para transformar o mundo.
uma curiosidade muito relevante para vocês terem noção do tamanho que é esse mercado. Em 2018, enfim, 2019, nós, a Cressol, desenvolvemos uma solução que foi um aplicativo que foi selecionado para participar da maior feira de tecnologia da Europa, que chama Web Summit. Nós fomos selecionados 2 vezes para ser expositor lá. E numa dessas vezes, estava um dos palestrantes, um dos caras que inventou a internet. Tá? Isso foi em 2018. Ele é um dos inventores da internet. E aí a palestra que ele dava era falando de um momento que chamava The Fifth Moment, que ia acontecer em julho de 2019. Em meados de 2019 foi quando o mundo atingiu a marca de 50% das pessoas com acesso à internet. É assustador isso, porque se a gente já vive essa transformação toda hoje, só com menos de 50% das pessoas tendo acesso à internet e abrindo a mente para esse mundo tech, imagina na hora que o mundo tiver 60%, 70%, 80%. É assustador, tá? Mas isso mostra o tamanho do mercado. E isso prova que o estudo de programação é transformador, tá? É uma ferramenta de transformação do mundo de fato, tá bom? Quando a gente fala de tecnologia, é muito importante a gente tirar esse rótulo da frieza da tecnologia, que é cabos de rede, é máquina, que a máquina, né, vai substituir. Não tem nada disso, gente. Desenvolvimento e falar com software não tem nada mais além do que envolvimento com pessoas. Softwares são desenvolvidos por pessoas, para pessoas. A ideia do desenvolvimento é que a gente use uma ferramenta, que se crie uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. Assim como há décadas atrás, um dia alguém criou uma máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa é uma solução tecnológica e ela foi criada não para tirar o emprego das lavadeiras, mas para dar liberdade para as donas de casa. Então, sempre que a gente fala de tecnologia, a gente está falando de gente, de melhorar a vida das pessoas. Nossa, do seu pai, do seu vizinho, do morador de rua, do trocador do ônibus, tá? Então, o desenvolvimento, trabalhar com desenvolvimento, é um grande exercício de empatia, porque a gente tem que sempre se colocar no lugar do usuário para o qual eu estou desenvolvendo aquela aplicação, seja aquela tela, seja aquele aplicativo, seja aquele site, eu tenho que me colocar. Então, gente, desenvolvimento e tecnologia tem a ver, totalmente envolvido com gente. Isso a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar, porque a tecnologia é só uma ferramenta, é um meio de chegar ao objetivo final, que é melhorar a vida das pessoas. Tá bom? Bom, isso que eu falei do Steve Jobs, né? Eu dei um pulo aqui na apresentação, mas programar e desenvolver a habilidade do nosso cérebro de encontrar solução de problemas. Tá? Se Steve Jobs está falando isso, nossa, eu acho que todo mundo nesse país deveria aprender a programar, porque isso te ensina a pensar. Tá a referência aí do Lost Interview. É muito interessante isso. E aí algumas vantagens, né? Vamos falar aqui. Ótima renda mensal. Hoje, como eu disse, tem muito dinheiro na mesa. Lei da oferta e da procura. Tem muita oportunidade para pouca gente. Então, isso faz com que aumente o preço, né? Os salários estão muito bons. As oportunidades são muito boas. Oportunidades internacionais. Muita empresa precisando de desenvolvimento e pagando muito bem para ter essas soluções, ou seja, para quem quer empreender também, tem muita oportunidade, tá? Alta empregabilidade, a questão da liberdade, trabalhar por conta. Hoje você pode trabalhar que é o mais comum, né? Quem está afim é um ciclo, a pessoa aprende a programar, ela vai para o mercado, aprender a programar, ganhar experiência, e aí nesse decorrer ela vai enxergar em algum momento alguma oportunidade de desenvolvimento próprio, de alguma solução própria, e ela tende a empreender. É um caminho muito comum disso acontecer, tá? Então, trabalhar por conta própria é muito gratificante, é muito libertador, dá para escolher onde trabalhar, dá para tentar oportunidades fora para quem tem esse objetivo aí, para ter o seu próprio negócio. E eu falo o seguinte,
De tudo isso, desses 20 anos que eu sou programador, aí é um testemunho meu do Daniel, o que mais vale para mim não é a grana, de forma alguma. É importante, é muito bom, mas o negócio chamado liberdade, eu ter flexibilidade, eu já rodei o mundo algumas vezes, já viajei por muitos países, fiz muita coisa e não deixei de trabalhar nenhum dia. Eu só preciso do quê? Do meu computador e de uma internet. Várias vezes eu tive fora por longos períodos de tempo, e meus clientes sequer sabiam. A minha equipe já estava com uma sinergia tão grande que remotamente, antes da pandemia, a gente já funciona muito perfeitamente. Então, a liberdade é uma questão muito importante e é, para mim, Daniel, o que mais vale nessa profissão e nessa área, a gente ter liberdade. Porque é criatividade. É, é, a criatividade, ela é um pouco de arte, né? A criatividade, o software, o algoritmo que eu crio é arte, é algo que tem que sair da minha cabeça e virar uma peça. Então tem dia, eu falo muito com meus meninos aqui, cara, tá com dor de cotovelo, tá de ressaca, quer ficar assistindo Ana Maria Braga, não tá afim de trabalhar? Não vem, porque não vai sair coisa boa. Você precisa estar com a mente boa para entregar. Então a entrega é mais relevante do que o tempo, sabe? E isso que é o fator liberdade, tá bom? Bom, tô falando aqui, a imagem tá boa. Gente, tá chovendo muito em BH, tá? Belo Horizonte é assim, alguém cospe no chão, para tudo, sabe? Não pode molhar nada. Internet, trânsito, rede celular. Então, caiu uma tempestade aqui agora, então pode ser que a internet esteja oscilando um pouco. O Wallace Cumuruxatiba, caramba, o cara tá lá em Cumuruxatiba, trabalhando. Isso aí, aposto que você já é programador, né, Wallace? Vamos lá, gente. Todo mundo, por favor, abre o VS Code, tá? Primeira coisa que eu quero que todo mundo faça, crie uma pastinha aí no seu meus documentos, no seu computador, na área de trabalho, enfim. Neste momento não é relevante onde você vai criar a pasta. Crie uma pastinha que vai chama Sábios, meu primeiro programa, workshop, enfim, pode dar o nome que você quiser, a pastinha não é relevante. Algumas regras na pastinha para a internet, para desenvolvimento. Nada maiúsculo, nenhum caractere especial, não se usa espaço, tá? Então, o workshop traz programação, tudo minúsculo, sem tio, sem cedilha. Nome de arquivo, nome de pasta, nunca se usa letra maiúscula, não se usa caractere especial, acentuação, nem espaço, tá bom? A gente precisa de uma interação, tá? Cada um tem um ritmo, então, assim, ó, vou pedir para fazer uma coisa, vou dar 2 minutinhos, peço que deem um ok aqui no chat do YouTube para eu dar uma sequência. Então, crie, por favor, as pastas e vão me dando um joinha aí no YouTube, por favor. Tá bom? Ju, no WhatsApp tá tudo tranquilo aí? Vamos lá. Lógica de programação, gente. Lógica, como eu disse, é o segredo. Lógica é a parte mais importante. Lógica é o que vai te fazer ser um bom desenvolvedor. E lógica, desenvolver o raciocínio lógico é uma habilidade que você vai levar para a vida, tá bom? Essa lógica, assim como a lógica da filosofia, né, vem um pouco dessa lógica da filosofia. Então, o que é lógica de programação? A lógica nada mais é do que você definir regras e verdades de um problema. Né? O que são regras e verdades? As verdades normalmente são regras de negócio. Por exemplo, eu preciso fazer um café forte. Eu sei que um café forte, eu preciso de 3 colheres. Isso é uma verdade. Agora, uma regra é que ela é absoluta. Para eu fazer café, eu preciso do pó de café. Entende a diferença? Uma regra é o essencial para todo mundo. E a verdade é que é a regra de negócio específica para cada um, que depende do seu cliente. Então, imagina assim, eu quero fazer um café forte. Café do tipo Daniel. O meu café forte são 3 colheres de pó para uma xícara de 300 ml de água. Tá? Tô chutando, eu nem tomo café, viu, gente? Então, o que é a lógica de programação? Eu pegar essas verdades, essas regras, organizar elas numa sequência lógica para atingir um determinado objetivo.
Organização de ideias. Sabe aquele negócio, vamos colocar no papel para planejar a viagem? Isso, planejar a viagem é um ótimo exemplo. A gente não coloca lá, eu tenho que comprar sunga, eu tenho que comprar protetor solar, aí eu faço a minha... Isso são verdades, né? Que eu preciso. Agora, a regra é, eu preciso ir para a praia. Não tem como eu ir para a praia sem eu ir. Então eu coloco, eu preciso ir no dia tal na farmácia, primeiro eu vou na farmácia, depois eu vou no supermercado, depois eu vou na loja de roupa. Depois disso, eu tenho outro marco que é, preciso montar minha mala. A gente monta uma sequência lógica. E aí, essa sequência lógica que a gente pensa aqui, eu tenho linguagem, né, para linguagens de algoritmo, para fazer uma representação lógica ou visual, que eu vou mostrar para vocês agora, para representar essa minha lógica, essa minha sequência lógica. Tá bom? Bom, um exemplo muito bom que eu gosto é esse do dirigir. A lógica de programação, ela está para o carro, está para a linguagem de programação, assim como o saber dirigir está para o carro. Quando você aprende a dirigir, você aprende a dirigir. É a ciência. Se você vai dirigir uma Ferrari, uma Kombi ou uma carreta bitrem, dirigir é dirigir. Colocar a primeira marcha, dar seta, virar o volante, retrovisores, né? Isso é dirigir. Então, aprender a dirigir é muito importante. Depois que você aprende a dirigir, você dirige qualquer carro. A diferença de eu dirigir um Uno 1995, um Uno Mille 1.0 1995 e um Maserati é a caixa de ferramenta, é o carro. Então, a lógica de programação é saber dirigir. A caixa de ferramenta, ela e a linguagem é a caixa de ferramenta. Então, eu aprendendo lógica, se eu vou mexer com PHP, com Java, com JavaScript, com Python ou N outras linguagens, não importa, porque saber programar é saber bem lógica. Você tem que aprender a mexer na caixa de ferramenta. Compreendida? Tá claro? Alguma dúvida especial? Alguma dúvida aí? Eu li aqui. Travessão não é caractere especial. Gente, eu vou ficar sem olhar para o chat aqui que eu me perco completamente. Isso é ônus de quem tem um pouco de TDAH. Tá bom? Então, essa é a semântica de lógica, tá? E aí, quando a gente vai dirigir, eu tenho que ter uma sequência, certo? Eu tenho que definir uma sequência. O que é a sequência para eu dirigir? Bom, a primeira coisa, eu preciso tirar o alarme do carro, depois abrir a porta do motorista. Depois, eu tenho que assentar no banco e colocar o cinto de segurança. Colocar o cinto de segurança é uma regra, não é uma verdade. Entende? Ligar o ar-condicionado, se eu colocar nessa sequência, é um pedido que é uma verdade de quem me pediu para fazer aquele programa. Mas a regra é cinto de segurança, ar-condicionado é opcional. Entende? Então, eu sentei no banco, coloquei o cinto de segurança, eu dou a partida, engato a primeira marcha para carros, né, de pobres mortais. Eu engato a primeira marcha, ligo a seta, viro para a direita, para a esquerda, arranco, acelero, aí eu começo o processo de dirigir. Tá vendo? Isso aqui é uma sequência lógica. Concorda? Isso é uma sequência lógica. Agora, eu peguei um problema que eu preciso arrancar, eu preciso ir do ponto A para o ponto B, que era a demanda. Então, essa é uma sequência lógica para eu começar a resolver o meu problema, que era chegar no ponto B. Ok? Sequências lógicas. Resolvi na cabeça. Depois disso, eu começo a usar ferramentas de programação, que são os algoritmos. Eu pego essa lógica onde eu desenhei e começo a escrever um algoritmo. E esse algoritmo é onde a gente começa a entrar na parte mais de programação. O que é o algoritmo? É eu ferramentar essa sequência lógica que eu pensei. Tá? O algoritmo nada mais do que juntar todos esses passos, essa organização em um lugar que eu vou chamar de um algoritmo. Por exemplo, o meu algoritmo pode chamar fazer café. Entende? Eu dou nome ao algoritmo. O algoritmo, porque isso já é uma sistematização. Eu defini a lógica e coloquei isso como um algoritmo, eu defini todos os passos, isso já é uma sistematização. Então, eu preciso fazer café. Primeira coisa, eu tenho que pegar o bule, encher ele de água. Depois eu tenho que colocar ele no fogão e acender o fogo.
e esperar a água ferver. Enquanto ele ferve, eu pego o coador, o recipiente, né, o coador, e coloco ele na garrafa. Depois eu coloco a a porção de café. A água ferveu? Sim. Não. Se ela não ferveu, então eu continuo aguardando. A água ferveu? Sim. Eu jogo a água no coador onde já tem o café. E aí, essa sequência lógica é muito importante. Eu posso colocar a água sem ter o café? Sem ter colocado o pó de café? Se eu fizer isso, eu vou ter um café no produto final? Não, eu vou ter um coador lavado, né? Coador escaldado. Então, esse processo que eu falei de fazer café é o meu algoritmo, tá? Então, eu tenho um algoritmo. Quando você faz o login num site, no Instagram, que você entra lá e digita seu usuário sem, tem um algoritmo lá que chama fazer login. O que ele faz? Ele pega o seu nome, o seu usuário, a sua senha, ele conecta no banco de dados, ele faz uma consulta no banco de dados para o login e a senha, o banco se retornar que existe o registro, então está certa a senha, se não retornar, ele fala que não existe, volta para o programa que responde na tela, sem usuário ou senhas inválidos. Isso é um algoritmo de login, entende? Ficou claro? Algoritmo, então, é eu organizar isso num processo, num fluxo, sistematização de uma sequência lógica, tá bom? Bom, para a gente começar a falar agora, então, de escrever, começar a escrever algumas coisinhas, eu quero dar para vocês um conceito, então, de como que a internet funciona. Igual eu acabei de falar agora do processo de login, é muito importante vocês entenderem a infraestrutura. Vai ser uma pincelada bem rápida, tá? Para a gente ter uma noção por quem que lê o seu código, aonde está o código, onde que busca informação, de onde vem, de onde salva, tá? Então, assim, tudo que hoje a gente trabalha e a gente vê na internet, que a gente acessa via browser, via Chrome, Safari, Internet Explorer, são códigos HTML e CSS, na maioria das vezes, 99% das vezes. O que é? São estruturas de código que recebem os dados que um servidor mandou e imprime visualmente na tela, todo bonitinho daquele jeito, tá? Então, quem exibe na tela é o HTML e CSS. Isso é linguagem de marcação, tá? Eles são editores, como o Word, como é quando a gente formata. No Word, o que importa é o texto, né, o dado. Mas no Word eu posso colocar negrito, linha, animação, o que dá experiência melhor de visualização para o usuário é o HTML e CSS. Então, tudo isso que você carregou aqui, ó, você entrou no site da Sábios e carregou lá, quando você abrir no Instagram, aquilo ali é o front-end. Isso chama front-end. É a ponta de frente, onde eu exibo o resultado de algoritmos, de funções, de execuções de linguagem de programação. Tá? Por trás disso, eu tenho as linguagens de programação que fazem essa ponte entre o banco de dados, lá no servidor da internet, que no front, no HTML, na página, você clicou num botão, esse botão aciona, dispara uma ação na linguagem, no programa que foi desenvolvido em alguma linguagem, que é o algoritmo, né? Por exemplo, no exemplo do café, o algoritmo, eu tenho várias ações. Encher a caneca de água, ligar o fogo, virar, colocar o café, fechar a garrafa, são ações. O usuário, normalmente, que dispara essa ação. Então, lá na página, você clicou no botão, acionou uma ação no algoritmo do que está escrito no meu programa, numa linguagem de programação, que ele vai executar alguma rotina e vai lá no meu servidor, quando for buscar algum dado, ele vai lá no servidor, ele conversa, busca o dado, processa aqui de novo e devolve para o HTML te mostrar. Tá? Então, eu tenho 3 camadas. Eu tenho 3 camadas, no grosso modo falando. A parte de front, que é visual. Eu tenho um algoritmo que ele funciona, na maioria das vezes, já lá no servidor. Em alguns casos, a gente consegue executar JavaScript, algumas vezes eu consigo executar no próprio Google Chrome, no browser, e aí ele devolve. Eu tenho, o front, a linguagem de programação e o banco de dados. Então, nessas 3 camadas, de uma forma bem generalizada, eu tenho uma aplicação, tá bom?
É isso que eu disse aqui agora. Primeira coisa, eu faço uma requisição no www, tá? Que executa o código, executa o algoritmo, que faz uma requisição no servidor e aí ele devolve isso para o site com o código exibido, tá bom? Então a gente sempre tem esse, assim, por isso que falar o servidor caiu. O servidor é uma máquina onde tem o código-fonte, tá bom? Por exemplo, agora que vocês criaram essa pasta aí, essa pasta, ela agora, a partir de agora, quando a gente colocar o primeiro arquivo lá que rodar um código de programação, sua máquina acabou de virar um servidor web, tá bom? É bem simples assim, é uma máquina, tá bom? Bom, esse slide estava ficou meio fora de ordem aqui, ela está lá para cima, mas é o que eu disse da lógica de programação versus linguagem de programação, saber dirigir, tá bom? Fusquinha foi colocado propositalmente aqui, minha paixão, meu Fusquinha, eu tenho um Fusquinha 1970, eu gosto de Fusquinha, eu gosto de linguagem de programação mais old school, aquelas bem raiz, tô virando tiozão da TI, as que eu tô vendo. Vamos lá, gente. Agora a gente vai começar, de fato, a colocar a mão na massa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, todo mundo tá com o VS Code aberto aí? Dá um ok aí. VS Code aberto, vou abrir o VS Code aqui. VS Code, quando a gente abre, ele tá nessa tela aqui. E aí eu vou dar um new file ou um novo arquivo, tá bom? Quando eu der um new file, ele vai abrir a janela para mim de uma tela em branco para eu começar a escrever meu código. Aí eu vou vir aqui e vou salvar. File, save. Eu já vou dar um nome para ele, tá bom? Vou colocar aqui no meu desktop. Deixa eu criar uma pasta. Workshop. Criei a pasta, minúsculo, dentro dela. O nome do arquivo, gente, eu vou colocar como index.html. É bom vocês acostumarem com essa nomenclatura. Pode chamar qualquer coisa nesse momento, tá bom? Qualquer nome .html. O que eu estou dizendo? Que eu estou escrevendo um arquivo do tipo HTML agora, tá? Mas eu quero já colocar index, porque a index é um arquivo muito comum e muito importante em qualquer aplicação web. Ela é a principal, ela é o índice. Qualquer servidor web que estiver rodando uma aplicação de servidor, na hora que você subir essa aplicação, subir esse arquivo para lá, para a pasta do site, por exemplo, todo servidor web entende que um arquivo index é o primeiro que tem que ser aberto, tá bom? Então, só para vocês acostumarem com essa nomenclatura. O nosso arquivo vai chamar index.html, beleza? Salvamos. Pronto, temos um arquivo index.html, tá? Olha só, eu vou escrever algumas coisas aqui, tá? Algumas eu não vou falar agora, porque é amanhã que a gente vai falar de HTML e CSS, mas hoje eu já preciso de vocês terem esse código HTML para a gente conseguir visualizar alguns testes que a gente vai fazer de lógica utilizando JavaScript. Então hoje vocês já vão programar. Hoje vocês vão escrever código JavaScript. E para eu interpretar, é bom eu ter um código HTML, tá? Então, eu vou escrever aqui agora e eu quero que vocês copiem e amanhã vocês vão entender, tá bom? Não se preocupem. Tudo no HTML, tudo que a gente escreve em HTML são tags. Tags, o que são tags no HTML? São blocos que eu formo peças. O HTML nada mais é do que um monte de peças que ele me oferece para eu montar um Lego. Você imagina o seguinte, você pega um jornal, com a diagramação de uma página de revista. Eu não tenho assim um bloco de texto, aí aqui eu tenho uma imagem, depois eu tenho um bloco de texto inteiro aqui embaixo. Então, assim, uma imagem é um objeto, um bloco de texto à direita é outra peça, o bloco inteiriço é outra peça. O HTML me fornece dezenas de peças para eu montar minhas páginas e eu exibir dados para o meu usuário. Então, tudo acontece dentro de tags. E tudo que tiver entre chave maior e menor é uma tag dentro do HTML. E a grande maioria delas, ela tem que abrir e fechar para mostrar até onde vai essa peça. Então, copiem, por favor. A gente vai abrir uma tag HTML minúsculo, tá bom? E aí eu já vou fechar essa tag aqui embaixo. Como que fecha? Toda tag HTML que ela é fechável, vamos dizer assim, que são quase todas, eu coloco um barra
HTML. O VS Code ele já é inteligente. Quando você salvou o HTML ali, ele já vai interpretando e te ajudando nessa sintaxe, tá? Então, olha só, tá vendo? Eu tenho aqui, eu abri um código HTML e estou fechando. Então, tudo que tiver entre essas duas tags aqui é a minha página, tá? É o que vai ser exibido para o usuário, tá? Então, eu tenho alguns requisitos básicos estruturais do HTML, que é eu tenho o HTML, eu tenho uma outra tag que se chama head, e ela também se fecha, /head. Isso é cabeçalho, tá? Head é cabeçalho. Ah, muito importante, muita gente me pergunta sobre o inglês. É fundamental saber inglês para programar? Não. Mas ajuda? Nossa, ajuda muito, muito. Porque todas as linguagens, praticamente, elas têm sintaxes em inglês, tá? Elas têm sintaxes em inglês e a comunidade em geral das linguagens, que são aqueles fóruns, grupos, desenvolvedores de linguagens, a gente tem muito material em inglês, tá? Eu confesso que eu aprendi a falar inglês trabalhando com programação. Porque é tanta coisa que eu tinha que ler, e vamos falar assim, há 15 anos atrás, não tinha muita coisa comparado com hoje, muita informação na internet. Então, o que tinha era inglês, então eu tinha que me virar, tá? Mas é muito importante, beleza? Eu tenho o head, tá? Que é obrigatório eu ter, tá? A gente vai abrir uma tag aqui que chama título, title, tá? Barra title, só para vocês entenderem como que como que funciona um pouco esse negócio da pecinha aqui, ó. Eu criei uma peça grande, imagina o Lego. Eu peguei aquele tabuleiro de Lego verde, sabe? Que eu tenho que construir alguma coisa nele. Então, o HTML é o tabuleiro, aquele completamente vazio. E agora eu vou montando as peças. Eu já coloquei uma peça, que é o head. Para vocês verem, o título ele está dentro de head. Então, aqui, ó, dentro das tags, eu vou colocar o nome da minha página. A lógica é o segredo. Percebam que agora eu estou escrevendo um texto, ele não é tag, isso quer dizer que é o que vai ser exibido para o usuário. Então eu posso, caractere especial, espaço, maiúscula, minúscula, tá? Conteúdo, isso aqui é conteúdo, então não entra naquela regra. As tags, elas não podem ter nem maiúsculo, minúsculo, nem maiúsculo, nem espaço, nem caracteres especiais, tá bom? Beleza. Aqui, depois do barra head, eu tenho que ter mais uma outra estrutura que é obrigatória, que se chama body. Body. E aqui, o barra body. Pronto. Olha só que legal. Essa é uma estrutura padrão, tá? De HTML. Toda página tem que ter HTML, head e body. Ok? Isso é uma regra, tá? Isso é uma regra. Então, acostumem-se com isso. Tá muito simples, tá? Vamos salvar. File, save. Lembre-se sempre de salvar, tá? E aí, aqui dentro... Bom, vamos lá no arquivo, só para vocês entenderem. Vamos lá vai lá na pastinha onde vocês salvaram. Então, estou aqui no meu desktop. Workshop. E abre o arquivo. Agora que é importante, quem não tiver com o Google Chrome como navegador padrão, o meu tá? Vai clicar e vai abrir no navegador padrão. Na hora que eu abrir aqui 2 vezes, ó, cliquei. Olha só, uma página que não apareceu nada, tá? Aí aqui, ó, olha no título aqui da aba, deu um problema de caractere, mas nós não vamos falar disso, tá? Mas já apareceu o título, tá vendo? Aqui, ó, o título que aparece no navegador, quando vocês acessam, é o que está nessa tag título aqui, tá? Vou tirar aqui... Deixa eu... Quer ver? Vou tirar esse erro aqui, tá? Só um minutinho.
Só um minutinho, só um minutinho. Ixi, eu abri um negócio errado. Vou colocar o char7 aqui, é o TF8 isso, né? Aqui, ó, meta char7 TF8, beleza. Aqui, vamos lá. Dentro do head, vou colocar essa tag aqui, ó. Meta char7 igual ao TF8. Coloquem isso, por favor, só para a gente resolver esse problema todo mundo. Tá bom? Então, vou dar uns minutinhos, 30 segundinhos aí para vocês copiarem o código. Vai dando ok aí, tá bom? Tá ok? Todo mundo já copiou? Tá. Bom, dando sequência aqui, nós já vamos fazer um código JavaScript, tá? Lembre-se, não preocupe agora com a sintaxe, nesse momento só copie esse negócio, que eu preciso dessa estrutura para a gente fazer os testes de lógica, tá? Eu vou colocar aqui dentro do head, do cabeçalho, eu vou colocar uma chamada, vou colocar uma peça onde eu vou executar um código JavaScript, que aí dentro da página HTML eu vou executar uma rotina, que é no caso JavaScript que a gente vai usar. Então eu crio uma tag chamada script, e aqui no final, /script. Notem que isso é um padrão, tá vendo? Script, faltou um P, script. Então, o que eu estou falando aqui agora? Tudo que eu colocar aqui dentro de script, /script, não é mais HTML. Eu mudei a linguagem de programação, a linguagem escrita. Agora é uma linguagem de programação, tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui um texto, vai dar um erro, não acontece nada, porque o JavaScript não entende texto. Aí, ó, vamos fazer uma brincadeirinha, vamos criar um alerta. O JavaScript, lembrando, é uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas tem várias ferramentas, tá? Nós vamos usar algumas durante esse curso. Então, só para vocês brincarem e falar que escreveram a primeira linha de código de programação, vamos dar um alerta, que é quando a gente abre o site, aparece uma mensagem. A ferramenta que eu vou usar do JavaScript chama-se alert. E aí eu abro parênteses, que isso é uma função do JavaScript que me chama um alerta. Lembre-se, isso é uma ferramenta do JavaScript. Se você estivesse mexendo com Python, essa linha não funciona no Python, porque essa é uma ferramenta da caixa de ferramentas chamada JavaScript. E aí eu quero que apareça uma mensagem na tela. Então, a mensagem é um texto, eu vou colocar aqui ela entre aspas, ou aspas simples ou aspas duplas, tá? Não faz diferença, porque é um texto, e aí eu vou colocar tá? Meu primeiro programa. Olha o helicóptero aqui de novo. No final, ponto e vírgula. São coisas de sintaxe. Quando eu vou passar uma string que é um tipo de dado que é texto, eu sempre uso aspas. Em toda linha do JavaScript, no final, tem que ter um ponto e vírgula, tá bom? Então, pronto. Vou mandar salvar. E na hora que eu executar no browser, o meu código, olha, apareceu. Deu certo aí para vocês? Deu alerta aí para vocês? E outra coisa, olha, vamos reparar aqui o título, ó, eu corrigi, tá vendo? Eu corrigi, agora está aparecendo o título aqui no topo da aba certinho. Então eu posso colocar, parabéns, esse é o primeiro algoritmo, você acabou de escrever sua primeira linha de programação de uma linguagem de programação chamada JavaScript. Se eu voltar no meu código aqui e eu quiser dar uma sequência de alerta, programa, eu posso dar. Ó, vou dar mais dois aqui. Ó. Meu primeiro programa. Já sou dev júnior. Vou fazer um app. Bom, eu vou dar 3 alertas. Tá vendo? Eu posso dar infinitos alertas aqui. O que vai acontecer? Vou dar um tempinho só para vocês copiarem, tá bom?
Tem como aumentar o código-fonte? Tem. Melhorou? Melhorou? Não apareceu aí ainda, né? 10 segundos. O YouTube demora 10 segundos para transmitir do que eu falo aqui para a hora que aparece para vocês aí. Beleza? Bom, na hora que eu atualizar minha página aqui, meu primeiro programa, já sou Dev Júnior, vou fazer um app. Ok? Todo mundo na mesma página? Bom, vamos seguir. Se alguém ficar para trás aí, chama eu no grupo do WhatsApp ou aqui no chat, que o pessoal me avisa aqui, tá ok? Vamos voltar para a apresentação. Bom, vamos lá, gente. Falando agora na prática de lógica, tá? Quando a gente tem que desenvolver uma sequência lógica, a gente tem que fazer um fluxograma ou a gente fazer um algoritmo com um Portugal, que chama pseudocódigo, que é eu escrever um algoritmo numa linguagem em português que define as sequências lógicas que eu tô do problema que eu estou resolvendo, tá? São duas formas de fazer isso, certo? Então, o fluxograma é mais visual, ele é muito legal, inclusive, para mostrar para o cliente quando a gente está pensando a solução para um problema para leigos, né? Então, vamos aqui um exemplo, no fluxograma. Eu tenho um fluxograma aqui de fazer café. Fazer café, o que eu preciso? Colocar a água para ferver. Então, colocar a água no bule. Colocar a água para ferver. A água ferveu? Sim. Se ela ferveu, eu posso virar no coador. Se ela não ferveu, eu aguardo. Entende? Toda vez que a gente tem um losango, a gente pode usar como uma ação. Aí existe uma ciência envolvida nisso, tá? Como eu disse, hoje vai ser bem superficial. Eu tenho ferramentas para definir esse fluxograma, mas mesmo sem saber essas ferramentas de modelagem, que a gente chama, usando as formas geométricas e tudo mais, vale a pena, e dá para fazer só com setinha, quadradinho, bolinha, setinha, do jeito que você se sentir melhor. Então, o fluxograma é a gente pegar, depois que a gente definiu todas as regras e todas as verdades, cada um deles vai ser um quadradinho, e aí você coloca na sequência lógica. Tá ok? No pseudocódigo, eu escrevo isso já numa linguagem de programação. Para quem está começando, é muito bom escrever algoritmos em Portugal, tá? Aí vale a pena dar uma aprofundada, existem uns cursos de Portugal que é excelente para se desenvolver essa habilidade de escrever algoritmos, tá bom? Então, o que esse algoritmo está fazendo aqui? Eu vou ler o número X e o número Y que o usuário digitou. Imagina o usuário tem dois campos, o usuário digitou. O programa vai receber o parâmetro do número 1 e o número 2, tá bom? Então, se o número 1 número 1 é maior que o número 2, então o X é maior. O número 1 é maior. Se não, se o número 2 é maior do que o número 1, então o número 2 é maior. Se não, né, se nenhuma das condições são válidas, eu vou escrever que eles são iguais. Tá vendo? Isso é um algoritmo simples de comparação de números. Muito simples. Tá vendo? Isso é uma forma de se representar. Isso é lógica de programação, o planejamento para a resolução daquele problema. Qual que é o problema que eu tenho ali que eu estou resolvendo? Eu preciso comparar dois números para saber se um é maior que o outro. Ok? Ficou claro, gente? Dúvidas? Dúvidas, vamos lá. Ju, tem alguma dúvida aí? Não, né? Bom, vamos lá. Não é nenhuma pergunta, tudo certo. O chat está bombando aqui, gente. Muito bom. Muito bom. O Uras está mandando aí. Excelente. Beleza. Obrigado, viu, Uras? Depois vou mandar seu Instagram, seguir o Uras e o João, viu? São gente boa demais. Bom, representei, né? Primeira coisa, entendi qual era o problema, organizei ele em verdades
e regras, defini o fluxo onde essas verdades e regras entram e coloquei numa representação ou fluxograma ou pseudocódigo, eu já fiz a parte lógica e eu já pensei a solução, certo? Dentro dessas escritas, né, de representações gráficas ou textuais, eu começo já a usar alguns conceitos de programação para me ajudar a desenvolver bem o papel, né, da análise de lógica antes. E aí eu tenho variáveis. Variáveis são importantíssimas, é uma das coisas. Sem variáveis não existe programação, não existe programa, não existe aplicativo. Tudo é variável, tá? O que são variáveis? Variáveis são pequenos espaços onde eu guardo as informações daquele algoritmo, né? Então, no algoritmo anterior aqui, no pseudocódigo, eu tenho duas variáveis. Eu tenho a variável x e a variável y. Elas podem ter vindo de uma tela onde o usuário estava assim, digite 2 números. Aí no campo 1 ele colocou um número, no campo 2 ele colocou o outro número. Na hora que ele clicou no botão, ele chamou uma ação, que é esse algoritmo aqui, né, de comparação de números. Tá? Então, a variável é onde eu pego um dado e armazeno ele aonde? Na memória do computador. Tá? A variável é, de fato, um lugarzinho na memória do computador. E ele fica armazenado lá porque no processador do próprio computador, ele precisa executar cálculos, né, fazer validações, executar rotinas, em que ele precisa dessas variáveis como suporte para ele executar as rotinas que ele tem que executar. Onde que ele busca? Ele busca lá na memória, tá? Nas gavetinhas. Entenda que variáveis são várias gavetinhas. A memória do computador é uma grande estante, uma grande escrivaninha, e que tem dezenas de gavetas, e cada gaveta dessa tem um dado. E esse dado, ou ele veio do usuário, ou ele veio do banco de dados, que o algoritmo buscou lá e jogou numa variável para ser exibida na tela, ou a partir de alguma interação na tela, o usuário informou um dado que foi para o algoritmo, que mandou para o banco. Então, são espaços de transição. Por exemplo, quando você coloca tudo numa variável e atualiza a página, elas são limpas, porque não foi salvo em banco, tá bom? Um exemplo que a gente colocou muito prático aqui. Se eu tivesse que fazer um algoritmo para calcular o IMC de algumas pessoas, eu preciso de duas variáveis, o peso e a altura. Essas variáveis eu preciso primeiro colher esses dados, aí eu armazeno na memória RAM do computador e depois o meu algoritmo faz esse cálculo aqui, que é o peso sobre a altura ao quadrado. Ok? Então, variáveis, elas são fundamentais para que algoritmos e processamentos ocorram. Tá ok? Operadores. Operadores são ferramentas de manipulação de dados que ajudam o computador a tomar decisões. Né? O que são os operadores? Operadores aritméticos, que são os conhecidos, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Né? Por exemplo, no anterior aqui, eu estou usando o operador dividir e eu estou usando o operador multiplicar. O operador é uma ferramenta que o meu algoritmo tem para usar para ajudar o computador, né, o algoritmo, a aplicação que eu estou fazendo, cumprir o papel dela. Então, eu preciso da variável, eu preciso da regra programada, né, os requisitos, e eu uso desses operadores como suporte, tá bom? Então, eu tenho esses operadores que são aritméticos, que são eles, né, somar, subtrair, dividir, multiplicar. Eu tenho outros dois no JavaScript, que me dão o resto de uma divisão, quando ela não é exata, ou ele me dão a parte inteira de uma divisão não exata, que é o div e o mod, se não me engano. Mas nesse momento não é relevante, tá? Eu tenho os operadores lógicos, que eles, basicamente, eles validam se é sim ou não, né? Então, é verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu tenho que fazer uma validação do IMC, tá? No IMC eu tenho uma taxa, né, que a partir de, se não me engano, se o resultado der 25 ou 20 para cima, a pessoa é considerada obesa.
Então, olha só, eu tenho aqui o uso dos operadores aritméticos, que vão fazer uma conta que vai me dar um resultado. Aí, para eu dar o resultado, o diagnóstico, né, da avaliação para o meu usuário, eu tenho que usar um operador lógico. Se o resultado do IMC for maior que 20, o resultado é maior que 20? Sim, então ele é obeso. O resultado é menor que 20? Não, então ele não é obeso. Tá vendo o operador lógico aí? Eu faço uma verificação que ele me retorne falso ou verdadeiro. Então esse é um operador lógico. Tá ok? E eu tenho os operadores relacionais, que é como a gente usa na matemática. O igual, o maior igual, o maior, o menor, o diferente. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu estiver fazendo um algoritmo de controle de entrada em balada, e aí eu tenho que digitar a data de nascimento da pessoa que está entrando. O algoritmo ele verifica. A idade é maior ou igual a 18 anos? Primeiro o algoritmo executou a conta, né? Executou uma conta para saber, a partir da data de nascimento, qual a idade. A idade é maior ou igual a 18? Sim, então ele pode entrar. Então eu usei um operador relacional, um operador lógico e um operador aritmético para resolver esse problema da entrada da boate. Ok? A gente usa bastante isso. Tá bom? E por último, para a gente, né, a parte conceitual, que aí nós vamos começar a entrar na prática agora. E deixa eu só mudar de tela aqui, porque as mensagens tiram minha atenção. As estruturas de condição. Eu já falei um pouco aqui, agora é só aprofundar um pouco, aprofundar mais para ficar claro que são as condicionais. O que é a condição? Se alguma coisa, então faça isso. Se não, faça outra coisa. Ok? E isso é 60% dos algoritmos que a gente escreve, a gente faz os ifs. É em inglês, tá? Então, a gente usa esse if, else e else if, then e else if. Então, se, então, se não e se não, se. Tá? Então, aqui é o exemplo que a gente deu, de uma estrutura condicional. Quando eu estou saindo de casa, pegando um bem cotidiano, se está chovendo, sim ou não? Se sim, então eu saio de guarda-chuva. Se não, eu não saio de guarda-chuva. Fim. Pronto. Eu resolvo várias questões com o if, o se. Tá? Muito. Esses exemplos que eu dei agora. Se o IMC for maior que 20, então imprima é obeso. Se não, imprima não é obeso. Né? Se a idade é maior ou igual que 18, pode entrar. Se for menor ou igual. Se não, não pode entrar na balada. Tá bom? Então vamos lá. Alguma dúvida nesses conceitos básicos aqui agora? Tá? Nós vamos lá para o nosso código. Vamos lá para o nosso VS Code. Então a gente já aprendeu o que é variável, né? A gente já aprendeu sobre os operadores e a gente já aprendeu sobre estruturas de condição. Ok? Vamos lá. Olha só, a gente tem um recurso muito importante aqui em escrita de algoritmos, que é usar de comentários, tá? Por exemplo, eu vou usar esse alert daqui a pouco, mas eu não quero apagar ele. Eu posso vir aqui no JavaScript 2 barras antes. Quando eu dou 2 barras, ele não vai executar mais esse código. Se eu salvar aqui, só para vocês verem, eu vou salvar aqui e não apareceu mais as mensagens, tá vendo? Então, vamos fazer só um negócio aqui para essa página não ficar em branco feio desse jeito. Que ó, dentro do body, tudo que eu colocar dentro de body vai aparecer na tela, tá bom? Tudo que eu colocar. Vamos escrever. Não tem tags, tá? Eu vou escrever um texto, eu vou escrever um Hello World. Hello World é um termo divertidíssimo, muito comum no mundo da programação. Porque toda vez que você vai estudar uma linguagem nova,
você começa fazendo um Hello World. A primeira coisa que você vai aprender em qualquer linguagem é o Hello World. É você fazer, imprimir a frase Hello World naquela linguagem que você está estudando. Então, vamos fazer o nosso Hello World já no HTML, tá? Salvei aqui. Ops, salvei. Pronto, olha só, fiz uma página. Que chique. Hello World. Tá bom? Amanhã nós vamos aprender a fazer isso ficar bonitinho, beleza? Então, vamos lá, gente. Dentro aqui, ó, do meu script, da minha tag script, barra script, lembrando, tem que estar aqui dentro, tá? Eu vou criar duas variáveis, tá bom? Eu vou criar duas variáveis. Como que eu crio uma variável em JavaScript? Aí são regras de sintaxe. A ferramenta variável na caixa de ferramentas JavaScript, ela é criada, eu escrevendo var, e o número da variável, que vai ser número 1. Recebe número 1. Ok. E eu vou criar outra variável, var número 2. A partir do momento que eu fiz isso, que eu declarei, eu escrevi isso aqui no código e salvei, tá? E eu rodar o código lá na página, automaticamente o computador criou duas gavetas lá na memória que vai chamar número 1 e número 2, que nesse momento elas estão vazias, mas elas existem, tá bom? Então criamos nossas duas variáveis, tá? Assim é que se cria variável no JavaScript, ok? Eu já posso, ao criar a variável aqui, eu já posso atribuir um valor a ela. Então eu vou colocar, que é uma variável número 1, ela vai receber, na minha gaveta chamada número 1, ela vai receber o número 2. E na variável número 2, ela vai receber o número 6, por exemplo. Tá bom? Se eu salvar aqui e executar o meu código, nada vai acontecer. Elas só estão criadas na memória. Quando todo mundo estiver nessa página aqui, eu quero que vocês cliquem com o botão direito do Google Chrome. Aí eu preciso que seja o Google Chrome, tá bom? Quem não tem o Google Chrome como padrão, e aí na hora que clicou lá no index.php, desktop, aqui, no workshop. Quem estava nessa parte aqui e não abriu o Chrome, um outro caminho você vai abrir o Google Chrome, aí você vai vir em File, Open File, abrir arquivo, o meu está em inglês, né? E você localiza o arquivo e vai abrir ele, tá? Desktop, Workshop. Aí o Google Chrome vai abrir, tá vendo? Esse é um caminho para quem não conseguiu. Eu preciso agora do Google Chrome aberto, tá bom? Então, com o Google Chrome aberto, eu vou clicar com o botão direito e vai aparecer essas opções. Eu vou colocar em inspecionar, tá bom? Quando vocês clicarem em inspecionar, vai abrir uma janelinha. Tá? Abriu essa janelinha, ok. Por favor, me deem um ok aí se está todo mundo com o console. Isso chama console. É o console do Google Chrome. Essa é uma ferramenta que ajuda muito nós desenvolvedores. É uma ferramenta poderosíssima para ajudar a gente a solucionar problemas, basicamente. Por favor, me deem um ok aí se está todo mundo nessa página. 2 minutinhos, eu não sei se o meu travou aqui. Ju, estão dando ok aí? Acho que está super lento. Tomar uma aguinha aqui. Como? Noemi. Ok. Bom, olha só. Na aba Elements, elementos, eu tenho o meu código HTML. Eu consigo ver ele todo aqui. Tá vendo? Olha só. Ele está aqui no meu browser, tá vendo? Ele existe. Mas eu quero ir agora nessa aba que chama Console, a segunda aba. Essa aba aqui, eu consigo escrever códigos JavaScript em tempo real
que manipula a página que está carregada, tá? Isso é uma ferramenta muito importante. Lembre-se do seguinte, lembra que eu falei que eu criei as variáveis? Elas já existem na memória e agora elas estão aqui com o número 1, a número 1 foi preenchida com o número 2 e a número 2 foi preenchida com o número 6. Eu vou mostrar para vocês que elas existem. Eu tenho uma ferramenta dentro do JavaScript que me permite imprimir aqui no console. Esse negócio se chama console, é o console de programação. Ele permite imprimir no console, escrever código JavaScript. E aí eu tenho uma ferramenta que chama-se console.log. É uma função que ela imprime, sempre que eu tiver alguma coisa com parênteses, entenda que é uma função, tá? E aí dentro do com parênteses lá, ela vai imprimir. Se eu colocar, por exemplo, aqui, entre aspas, que sempre que for texto entre aspas, hello world, e der um enter, olha só, ele imprimiu hello world embaixo, tá vendo? Agora, se eu der um console.log e eu quero imprimir a variável número 1, olha só, tá vendo que ela existe? Ela não imprimiu, mas aqui eu confirmei que o JavaScript já criou essa variável, essa gaveta lá no código, na memória do computador. E se eu fizer a mesma coisa, variável 2, olha lá, ela imprimiu para mim, tá vendo? Então, as variáveis elas já existem, tá ok? Vamos voltar lá no nosso código, tá? Vamos lá, o que eu quero agora? Eu quero que a gente faça uma rotina que eu imprima a multiplicação do número 1 e do número 2 e exiba como um alerta na tela, tá bom? Então, eu posso criar uma variável que vai se chamar resultado. Resultado. E ela não vai receber nada por enquanto. Quando eu não passo dado para a variável, ela não tem tipo. Variáveis, elas têm tipos. São categorias. Basicamente, a gente pode ter variáveis que recebem inteiros, variáveis que recebem números não inteiros, que são flutuantes, float. A gente pode ter variáveis de texto, por exemplo, se eu fizer assim, ó, e passasse aqui para essa variável, colocasse essa variável o texto, o workshop, essa variável resultado, automaticamente ela vira uma variável do tipo texto. Por que é importante isso? Eu não consigo multiplicar uma variável do tipo texto por uma variável do tipo número. São incompatíveis, tá? É como se eu quisesse misturar caixa de areia com caixa de banana, tá? Então, a partir do momento que eu atribuo um valor à variável, automaticamente ela é daquele tipo, daquela atribuição. Mas nesse momento aqui, eu não quero atribuir nenhum resultado a ela. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, a minha variável resultado, vamos testar agora o uso de operadores aritméticos. Ela vai receber o número 1, a variável número 1, vezes o número 2. Número 2. Pronto. Se eu salvar, na hora que eu salvar, e eu rodar o código aqui no browser, automaticamente vai ser criada uma gaveta chamada resultado, e depois esse resultado vai receber a multiplicação do número 1 pelo número 2. Vamos conferir lá? Vamos lá no código, vou atualizar minha página. Sempre importante atualizar. Ok? E aí eu vou usar da ferramenta chamada console.log. O que eu quero imprimir? Eu quero imprimir a variável resultado. Na hora que eu der Enter, olha lá. Acabei de fazer uma operação matemática usando o operador aritmético multiplicação. Tá? E se eu quiser imprimir, não no console.log, mas imprimir isso como uma mensagem de alerta, igual a gente fez? Muito simples, né? Eu conheço já a função que chama alerta, alert,
E aí, em vez de eu passar um texto como parâmetro, eu vou passar o que eu quero que apareça no alerta, que é o resultado. Ponto e vírgula. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu exibo um alerta com o resultado da operação de multiplicação. Ok? Olha só, o que eu acabei de fazer? Eu coloquei uma linha comentário explicando o que eu estou fazendo. Aí eu vou explicar para vocês por que comentário é tão importante. Toda rotina que a gente escrever, cada etapa de um algoritmo, ela precisa de ter como comentário explicando o que a rotina está fazendo, da onde vem o dado, por que vai. Porque a gente tem que pensar em evolução, manutenção evolutiva, e eu tenho que pensar no meu time. Eu desenvolver uma rotina aqui agora e que amanhã outra pessoa pode ter que dar manutenção e evoluir ela. Se eu comento o código e explico o que eu estou fazendo, a pessoa nova que vai pegar o meu algoritmo para dar continuidade, ela tem muito mais facilidade para continuar o trabalho. Então é uma questão de preocupação com o coleguinha, tá? Porque é muito bom quando a gente pega tudo documentadinho, explicadinho, a gente vai conseguir entender. Inclusive, estudar algoritmo de outras pessoas é uma ótima ferramenta para a gente estudar programação, tá? Mas então sempre escrevam o que vocês estão fazendo, tá bom? E isso não aparece. Então na hora que eu salvar aqui, salvei e vou lá na minha página e vou atualizar. Olha só, me deu um alerta aqui. O alerta deu resultado. Ok? Bom, aí assim eu posso fazer subtração, né? Opa, aqui não é mais multiplicação. Agora, olha só, eu não tenho aqui no alert o resultado, que é uma variável, mas eu posso imprimir um texto junto com uma variável. Olha para você ver. Para imprimir texto, o que eu preciso? Eu preciso de aspas, né? Aí eu vou colocar assim, a subtração é 2 pontos, espaço. Aí, ó, deu erro, tá vendo? O VS Code me fala que deu um erro. Só que eu quero concatenar esse string, esse texto, com a variável resultado, mais resultado. Na hora que eu salvar e executar no browser, o que vai acontecer? A subtração é menos 4. Ok? Então, aqui então eu tenho um mecanismo para eu testar todos os operadores. Aí eu sugiro que vocês testem aqui, né, com outros números. As regras aritméticas, elas funcionam muito bem, tá? Elas são as mesmas da matemática. Então, por exemplo, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão, depois primeiro eu resolvo parênteses, depois eu resolvo, né? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Se eu quisesse fazer aqui, ó, número, por exemplo, eu quero fazer número 1 vezes número 2, só que eu vou executar isso primeiro, e o resultado da multiplicação de número 1 menos número 2, eu vou subtrair o número 2. Então a gente entra naquelas regras matemáticas aritméticas que a gente estudou, tá? Então aqui, ó, número 1 vezes número 2 vai dar 12. Menos 6, tem que dar 6 o resultado. Então vou colocar aqui agora, o resultado é... Deixa eu atualizar minha página. 6, ok? Então aqui, didaticamente, dá para brincar aqui, montando equações, tá? E equações algébricas e brincando com os operadores aritméticos, tá? Agora vamos trabalhar com operadores lógicos, ser verdadeiro ou falso, tá? Para isso, eu já vou, para eu entrar nesse uso de operadores lógicos, eu vou precisar já de estrutura condicional, tá? Porque eu preciso fazer verificações para ter operadores lógicos e usando operadores relacionais. Para isso, eu vou precisar entrar na estrutura de condição. Então,
eu não usei aqui o se, então, se não, eu vou usar isso da mesma forma, só que em inglês agora, tá bom? Vamos lá. Vamos deixar aqui o alerta por enquanto, comentado, tá? Bom, vamos organizar isso aqui. Então, vamos lá. E o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou usar uma estrutura condicional para verificar se fazer verificação para eu ter um resultado de verdadeiro ou falso, tá? Então, olha só, eu vou criar um if, a estrutura de um if é if, aí eu abro chaves, tá? Então, if, tudo que eu vou colocar a minha condição aqui, eita. Eu vou colocar a minha condição aqui, if, uma condição, tudo que tiver aqui vai ser a condição, tá? Isso aqui é só um exemplo. Se essa condição, ela retornar verdadeira, então eu executo tudo que tiver aqui dentro. Código. Se não, else, em inglês, eu vou executar esse outro bloco de informação. Outro bloco. Tá ok? Então, vamos lá. O que eu quero validar aqui? Vamos fazer uma validação simples. Eu quero saber o número número 2 é maior que número 1. Então, eu vou imprimir. Vamos colocar um alerta? A gente já está bom no alerta, né? O alerta é legal. Então, alert número 2 é maior. Ok? Ponto e vírgula. Se não, o número 2 se não, então quer dizer que o número 2 é menor ou igual ao número 1. Então, vou colocar alert número é maior. Ok? Eu vou pegar if. Então, aqui, ó, eu estou usando um operador relacional, né? Eu estou verificando aqui se ele é maior para me dar um operador lógico, porque o resultado disso aqui é verdadeiro ou falso. Então, eu estou usando lógico e relacional para executar esse algoritmo. Então, na hora que eu chegar aqui e atualizar a página, o número 2 é maior, porque o número 2 é 6. Ok? Beleza, mas eu tenho um problema nesse algoritmo. E se eu colocar que o número 1 é... O número 1 é 6 também. Eles são iguais. Então, se eu atualizar aqui, ele tem um erro. O número 1 não é maior. Por quê? Porque eles são iguais. Eu não testei lá no meu algoritmo se eles são iguais. Então, quais são as 3 condições possíveis? É o que a gente viu aqui, né? No exemplo aqui do nosso Portugal. Se um número é maior que o outro, x é maior que y, então x é maior. Se não, se y é maior que x, então y é maior. Se não, eles são iguais. Nós vamos fazer exatamente esse algoritmo aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu tenho agora o else if. Se não, se. Toda vez que eu tenho um if, eu tenho que ter uma condição. Número 2 menor que número 1. Então, número 1 é maior. Olha só o erro. Porque eu estava dando espaço, tá vendo? If, else, if. Se não, else é a terceira opção. Alert números iguais. Ok?
números iguais, tá bom? Então, se eu colocar aqui agora que aqui é número 10 e salvar, o número 1 é maior. Ok, gente? Ah, muito bem, estou vendo o chat aqui. Juliano Milanese, beleza. Olha só. Então, gente, olha só, o que é que nós testamos? Estrutura condicional, operadores lógicos booleanos, né? Vai verdadeiro ou falso, operadores de condição, operadores relacionais e operadores aritméticos, tá bom? Então, do que a gente viu hoje de raciocínio lógico quando eu tiver o exemplo para a gente pegar, escrever uma sequência lógica, eu vou usar dessas ferramentas, variáveis, operadores, estruturas condicionais, para escrever a solução daquele problema que eu estou usando a lógica de programação para resolver. Tá bom? Pessoal, o que eu tenho planejado para hoje é isso. Já deu 1h30 de live aí. Eu temo que vocês fiquem um pouco cansados, tá? Vou abrir agora para perguntas, dúvidas, percepções. Estou aberto aí, vou dar uns 10 minutinhos para a gente conversar, tomar uma água, senão a gente fica bem cansado, né? Ô, Juliano, você conseguiu? Juliano Milanese. Ontem o Juliano me chamou no privado para tirar umas dúvidas. Bom te ver aí, cara. Bárbara, Noemi. Noemi. Wallace. Marcelo, Ítalo. Rodney também me chamou para conversar no privado. Beleza, pessoal. Vocês acharam tranquilo, difícil, médio, moderado? Me responde aí, por favor. Vou abrir o WhatsApp aqui para ver como é que tá lá. Muito bom, muita interação aqui no WhatsApp, hein, gente? Muito bom mesmo. Vamos lá? Tiago, para mim é a primeira vez. Juliano conseguiu, muito bom. Ô, Juliano, isso mesmo. Ó, e quando eu falo string, é textos. String é sempre texto, conjunto de caracteres. Normalmente identificado, então, entre aspas, aspas simples, e a gente sempre atribui ele a uma variável, ou né, eu passo como parâmetro numa função igual eu fiz aqui no alert. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado aí por hoje. Vamos por partes, vamos com calma. Amanhã a gente já vai fazer umas coisas mais legais, que a gente vai ver na tela mesmo. Vamos ver HTML, CSS e código na tela. Amanhã nós já vamos fazer uma parada bem mais sofisticada e amanhã não tem esse converser que tem que ter no início. Amanhã nós vamos chegar direto com a mão na massa, tá bom? Vai ficar salvo, né, gente? Equipe. Vai ficar salvo, vou mandar no grupo do WhatsApp lá. Amanhã eu espero vocês aqui. Lembrando que eu estou lá no grupo do WhatsApp também, podem me chamar para tirar dúvida. Estou à disposição para esclarecer tudo que eu puder e tiver ao meu alcance aí para ajudar vocês nessa jornada de ser programador. Tá bom? Muito obrigado, boa noite, bons estudos aí, descanso que amanhã temos mais, tá bom? Vou fazer tipo o Miguel Falabella no video show.